Eu realmente não acredito que você tenha dificuldade para fazer os 5 exercícios que eu estou solicitando. Na verdade, eles são muito parecidos com o exercício apresentado em nossa última aula, o projeto 3 da aula 2. Mas existem alguns detalhes que podem te dar que podem te dar dor de cabeça. Primeiro detalhe, o gente, o primeiro detalhe não é um detalhe de computação, não é um detalhe do C Sharp, não. É algo que te ensinou a tia Maricotinha lá no ensino básico. Lembra da prioridade das operações aritméticas? Pois bem, se recorde disso na hora que estiver fazendo os meus exercícios. Por quê? Porque a multiplicação e a divisão, elas têm prioridade em relação à soma e à subtração. Então, no primeiro exercício, eu peço para que você digite a nota do primeiro e a nota do segundo bimestre. Eu peço que você digite 2 notas bimestrais. E depois que você faça o cálculo da média dessas 2 notas. Ou seja, nota 1 mais nota 2, tudo isso dividido por 2. Ora, se você fizer nota 1 mais nota 2 dividido por 2, o resultado que você vai encontrar não é o resultado esperado. Por quê? Porque ao invés de somar a nota 1 com a nota 2 e depois dividir o resultado por 2, não, ele vai fazer primeiro a divisão. Ele vai pegar a nota 2 e dividir por 2. E aí o resultado somar com a nota 1. Ou seja, se a tua nota 1 foi 7 e a tua nota 2 for 10, 10 mais 7, 17, dividido por 2, 8,5. A tua nota deveria ser 8,5. Mas se você esquecer dos parênteses na somatória de N1 mais N2, ele primeiro vai pegar o teu 10, vai dividir por 2. O resultado vai ser 5. E aí depois vai somar com 7. Ou seja, a média vai ser 12. Uma média totalmente absurda, uma vez que média em termos de nota, é um valor que deve ficar entre 0 e 10. Então, se liga na prioridade dos operadores antes de fazer a expressão de cálculo, ok? Bom, esse era um recado que eu queria te dar. O segundo recado que eu quero te dar diz respeito ao último exercício, onde eu peço para você calcular as raízes reais de uma equação de segundo grau, onde eu peço para você calcular o x1 e o x2. E, gente, qual é a dificuldade desse exercício? Ora, para calcular x1 e x2, você precisará da raiz quadrada, porque o x1 ele se calcula levando em conta menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Amigo, você vai precisar calcular a raiz quadrada do delta. E na nossa última aula, eu te ensinei a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, até te ensinei incremento e decremento, que nesse primeiro momento do curso a gente não vai usar. Ainda vai nos ser muito útil, mas nesse momento, não. Eu te ensinei como é que calcula a raiz quadrada. Então, amigo, como é que você vai se virar? Então, eu agora vou para um projetinho e eu peço que você fique atento às orientações que eu vou te dar nesse projeto. Vamos lá. É simples, viu, gente? É bem fácil. Só que você precisa ter um conhecimento que você ainda não tem. Vamos lá, vamos conferir como calcular a raiz quadrada.
Gente, estou aqui com um programinha bastante pequenininho, bastante simples, aonde eu declarei uma variável valor. E na sequência eu vou digitar um valor inteiro para essa variável valor. E logo depois eu vou exibir exatamente a raiz quadrada desse valor. Percebam que na hora de escrever, eu estou escrevendo a mensagem, a string, a raiz quadrada de, concatenando com o valor que digitei, concatenando com e aqui, na verdade, é o grande objetivo desse momento, te mostrar como calcula a raiz quadrada. Gente, existe um comando da linguagem C#, melhor dizendo, um método, o método sqrt, que calcula a raiz quadrada de um número para a gente. Esse método e tantos outros métodos matemáticos encontram-se agrupados dentro de uma biblioteca, a biblioteca MET. Então, percebam que se eu quero calcular a raiz quadrada de um número, eu tenho que apelar para a biblioteca MET, e como ela é uma biblioteca, como ela possui vários métodos, eu tenho que especificar qual o método desejado. Aliás, deixa eu abrir uma linha aqui e colocar MET. Ponto. Quando eu colocar ponto, ele vai abrir um menu para mim, com todas as opções de métodos matemáticos que eu tenho. Então, percebam, eu tenho o método sqrt, que serve para calcular a raiz quadrada. Eu tenho o método POU, que serve para calcular a potência de um número. Eu tenho log, que me dá um logaritmo. ABS, que é o módulo. Arcotangente. E aí eu tenho também funções para cosseno, para seno e assim por diante. Então, eu agora vou passar rapidamente por esse menu, só para te mostrar que eu tenho aqui uma grande lista de funções matemáticas. Então, quando eu quiser algo diferente de soma, adição, multiplicação e divisão, invariavelmente eu vou encontrar dentro da biblioteca MET. Pois bem, essas eram as duas dicas que eu queria te dar. Creio que agora você tem condição de desenvolver a lista, o que você já tinha antes, mas sem dar cabeçada, ok? Então, bom trabalho para vocês, gente. Fico no aguardo que você me envie as soluções através do meu e-mail, conforme orientações no arquivo Leia-me. Até a nossa próxima aula.